Queridos, você que trouxe a tua Bíblia, abra ela comigo, por favor, no Evangelho de Lucas, no capítulo 19. É um prazer poder estar aqui com vocês. Amém, pastor Maurício, muito obrigado, querido, pelo convite, viu? Eu e minha esposa, a gente estava conversando, a gente gostou muito de ti. Tu é um homem que chora contando testemunho. E isso mostra pra gente que a coisa é viva. Amém? A gente conversava isso. O problema de cara pegar o microfone é porque a gente conta tudo que a gente conversa, né? Ainda bem que as conversas são de Deus, né? Ele pega por último. Mas a gente ficou muito bem impressionado. Queria agradecer a Deus por essa casa. Amém? A gente teve uma manhã muito gostosa aqui hoje. Cadê o pessoal que estava aqui hoje de manhã? Glória a Deus. Deus é lindo, né? Foi uma manhã muito gostosa. Eu, particularmente, gosto muito de culto de manhã e para falar de Jesus, então, de adoração, foi maravilhoso. Queridos, a minha esposa, que vocês conheceram, mas eu queria apresentá-la de novo para vocês, porque a apresentação do marido... Por favor, amor, deixa o pessoal te ver. Amém? Essa é a minha esposa. Para você que é visitante, que você às vezes não... Poxa, me mandaram ficar de pé. Meu Deus, minha primeira vez já fiquei de pé. Pois é, a minha esposa já ficou 2 vezes. E ela faz essa carinha tipo assim. Irmãos, a minha esposa foi a pessoa que me ganhou para Jesus. A pessoa que levou Jesus lá para casa. Ela pagou um preço para que a gente pudesse estar junto hoje, firme aqui em Deus. E apesar de você estar me vendo ministrar, nós somos um time. Amém? Ela é muitas vezes boca de Deus. Lá em casa, eu tenho aprendido a ouvir. Amém? Maridos, aprendam a ouvir. Amém? Deus colocou a mulher do seu lado para usar ela muitas vezes. Amém? Então, aprenda a ouvir. Eu louvo a Deus pela minha esposa, que é uma mulher sábia. Ela vai estar ali atrás com o nosso material no final da reunião. Eu queria mostrar para vocês aqui o material que a gente trouxe. Tem aqui um DVD com o meu testemunho. O nome, assim, muita gente acha engraçado, tipo, ele continua o mesmo. Você fala, meu Deus, mas um DVD de testemunho. E fala, ele continua o mesmo. É porque é o testemunho de Jesus. Amém? Entendeu? Ele continua o mesmo. Amém? Essa é a história de Jesus na minha vida. Amém? Não é a minha história, simplesmente, é a história dele operando. A minha história sem ele não tem a menor graça. A história com ele ficou interessante. Amém? Eu costumo encorajar as pessoas a dar de presente esse material para alguém que não conhece o Senhor. A gente teve um certo zelo para fazer esse material. Foi todo filmado em HD, todo bonitinho. Tem legenda em português, tem legenda em espanhol, tem legenda em inglês também. Tem oração de apelo no final. Enfim, é um material de evangelismo. A gente é evangelista, então o nosso material ele tem esse intuito de evangelizar. Amém? Se você tiver condições, esse material está ali atrás. É uma ferramenta poderosa de evangelismo. E tem 2 CDs com canções. Esse é o RABT. Ele foi um divisor de águas na minha vida. Foi o tempo em que Deus começou a pontuar a nossa vida com algumas questões em termos de alinhamento. E nós experimentamos todas as áreas da nossa vida mudando. Eu tenho o costume, desde sempre, de cantar sobre aquilo que eu vivo. E as canções aqui nesse trabalho, elas são a expressão desse período de transição na minha vida. E elas continuam sendo muito atuais para mim. E esse é o mais recente, se chama Joio ou Trigo. Saiu ano passado. É meio que uma continuação desse daqui. Eu encorajo você a levar ele para casa. Amém? Eu não sou muito bom vendedor. Então deixa eu tentar usar o máximo minha criatividade. Se você não gostou das músicas, não gostou nem um pouco delas, dê de presente para alguém que você não gosta. E você fala assim, cara, achei uma coisa que é a sua cara. Tá aqui. De repente você ganha essa pessoa para Jesus, passa a gostar dela. Eu ganharia emprego em telemarketing fácil. Irmãos, coração está aberto para a palavra de Deus? Amém? Eu quero ser obediente ao Senhor. Ele colocou algo dentro de mim nesses dias. E eu falei hoje para o pessoal do louvor, né? Eu fui falar sobre adoração para o pessoal do louvor. Eu estava orando e o Senhor me falou, vai, João 4, lá, mulher samaritana. Meu Deus, verdadeiros adoradores, de novo. Meu Deus, você tem coragem de
Acho que o pessoal do Louvor já ouviu uns 7.000 ministrações a respeito de verdadeiros adoradores, mas era o que Deus tinha para falar. E eu confesso que eu tinha preconceito com esse cara aqui. Eu tenho que confessar para Zaqueu. Zaqueu, me perdoe, eu tinha um preconceito contigo, tremendo. E eu acho que eu nunca ministrei no texto de Zaqueu, mas Deus me fez ver alguma coisa aqui que eu acho que é pontual para o nosso tempo. Amém? Tua Bíblia está aberta, Lucas 19? Ou ligada? A palavra do Senhor diz assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. E ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entrementes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje veio salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém. Queridos, eu tenho pedido para Deus me fazer nascer de novo todo dia, sabe? E uma coisa que eu às vezes a gente vai lutar contra várias coisas dentro de nós para o resto da vida, e uma delas é achar que já sabe tudo, ou acostumar com certas coisas que para nós se tornaram comuns. A palavra de Deus é viva, vocês concordam com isso? Amém. E Deus vivifica a sua palavra pelo Espírito constantemente, amém? É como aquele lençol descendo diante de Pedro, e Deus falando, mata e come, Pedro dizendo, eu nunca comi coisa comum, impura. E Deus fala para ele, não chame de comum ou de impuro aquilo que eu santifiquei. Sabe, às vezes a gente passa os olhos tantas vezes pela mesma passagem e a gente chega a muitas vezes a desprezar aquilo, porque a gente acha que já viu tudo. Não é um texto muito comprido. Se você for ver, não tem um grande ensino aqui, mas se a gente prestar atenção de que isso foi uma experiência real de Jesus na face da terra, transformando a vida de alguém, o nosso coração tem que arder de alegria. Eu sou uma pessoa que gosta de ouvir testemunho, amém? Aliás, o nosso ministério, ele começou contando testemunho e até hoje eu amo contar testemunho. Eu amo ouvir testemunho. Hoje o pastor contava testemunhos na mesa e ele chorava contando testemunhos que ele já deve ter contado várias vezes. E eu conheço essas lágrimas, porque muitas vezes eu conto meu testemunho e eu começo a chorar de novo. Eu falo, cara, há 15 anos eu conto meu testemunho em todo canto e eu ainda choro. É porque aquilo é vivo. Quando você testemunha, o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Quando você conta testemunho, você está manifestando a atmosfera daquilo que aconteceu no espírito. E aquilo realmente está quase que palpável no ar. Não é uma história, porque Jesus não mandou a gente simplesmente contar uma história. Ele disse que nós seríamos testemunhas dele. Ou seja, algo que ele imprimiu dentro de nós. Uma testemunha não é algo que sabe de algo. Uma testemunha é alguém que presenciou algo. E quando você presencia Jesus, bom, a presença dele imprime glória dentro de você. E no momento que você manifesta a experiência que você teve com a presença de Jesus, adivinha quem é que se faz presente? Que o teu coração esteja aberto, amém? Para ouvir o testemunho de Zaqueu e perceber como Jesus é lindo. Porque o que a gente tem para falar aqui não é a respeito do que Zaqueu fez, é a respeito do que Jesus fez. E se você perceber, ele é tão poderoso que você não vê Jesus fazendo muita coisa e fazendo muita coisa ao mesmo tempo. Você vê nesse texto atitudes de um homem indo para lá e para cá, subindo, descendo e se levantando de novo. Olha, Zaqueu, ele sobe, ele desce, ele se levanta de novo, ele fala, e Jesus está simplesmente dizendo, uau, veio salvação nesse lugar. Mas creia numa coisa,
A salvação quem dá é Deus. Isso daqui é tudo obra dele. Queridos, uma das outras coisas que muitas vezes a gente vai lutar, e eu luto muito contra isso também, é contra um pensamento de intimidação que muitas vezes vem sobre todos aqueles que se entregam um dia a Jesus e começam a caminhar com ele. Perceba, a palavra de Deus diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Amém? Eu sempre entendi isso como um tímido, uma pessoa que é simplesmente calado, ou fechado, ou introspectivo. Mas eu tenho a tendência de olhar de uma outra forma. Eu acho que o tímido, que a Bíblia se refere, é alguém que foi intimidado e parou de simplesmente fluir porque foi intimidado e a intimidação funcionou. Amém? Às vezes a gente é intimidado com uma obra tão grande. E as palavras de Jesus deixam claro: aquele que crê em mim fará estas mesmas obras que eu faço e as fará ainda maiores, porque eu vou para o Pai. Aí você se depara com as obras de Jesus e você pega o que ele disse, que se você crê nele, você fará as mesmas obras ainda maiores. Isso dá uma canseira, porque você fala: meu Deus, cara, não sei quando isso vai acontecer. Acho que não é para mim. A gente chega a duvidar até se a gente crê, porque fala: cara, eu não consigo me ver fazendo isso. Eu me lembro, por exemplo, a minha esposa, quando ela, pela primeira vez, consciente do seu pecado, ela entregou a vida dela para Jesus. Ela tinha mais ou menos uns 15 anos de idade. Ela foi numa casa de uma irmã dessas de oração. O pai dela costumava ir lá de vez em quando para receber a oração. E lá na Assembleia de Deus, em Santa Catarina, tem muitas dessas irmãs que têm as casas abertas e que 24 horas por dia é tipo um pronto-socorro espiritual. O pai dela sempre ia nessa irmã, e a Ali estava muito rebelde naquela época, e o pai dela falou: já sei o que eu vou fazer, eu vou te levar na casa da irmã Augusta. A irmã Augusta, esses tempos agora, esse ano, né, amor, foi recolhida, está com o Senhor, foi promovida, amém? Uma mulher de Deus que entregou a vida dela sem reservas para Jesus e serviu a Deus com tudo que ela tinha. Eu mesmo, depois de muito tempo, fui na casa da irmã Augusta e vi e testemunhei aquela mulher de Deus tão linda, uma vovozinha que dá vontade de abraçar. E a Ali estava tão rebelde naquele dia que ela botou o vestido mais curto que ela tinha para afrontar a irmã. Falou: se eu vou na casa da irmã, eu vou desse jeito. O pai dela falou: desse jeito você não vai. Amarrou uma camisa na cintura dela e falou: não, com esse vestido você não vai na casa da irmã. Imagina, irmã da Assembleia de Deus, lá dos Gideões, se chegar com o vestido mais curto que tem. O pai dela amarrou uma camisa na cintura dela. E ela chegou lá braba. Ela chegou lá soltando fogo pela venta, pensando... Ela não sabia o que ela ia encontrar. E ela planejou, ela falou: quando essa irmã chegar perto de mim, eu vou falar para ela que eu sou filha de Lúcifer. Olha o plano da menina. Amém? Ainda bem que hoje é missionária. O engraçado é que ela fez esse plano e quando a irmã Augusta chegou, cheia do amor de Deus, cheia do Espírito Santo, ela conta que a irmã simplesmente pegou na mão dela e ficou fazendo carinho. Não disse uma palavra. Pegou na mão dela e ficou fazendo carinho. E a Ali desabou em lágrimas. E começou a chorar, entregou a vida dela para Jesus naquele dia. Só no amor. A irmãzinha deixou o amor de Deus passar para ela. Olha o que Jesus fez. Ele é lindo, não é? Sem uma palavra. A presença de Deus impactou. Eu acho que deve ter sido uma das primeiras experiências com Deus que ela teve na vida. Foi daquele amor, daquele carinho na mão. E ela falou: Jesus, eu te quero. Tudo bem. Só que no pensamento da Ali, ela ser uma mulher de Deus era uma coisa muito distante. E ela dizia para o Senhor, ela falava: Senhor, te amo, te acho lindo, beleza, maravilha, mas hoje não. Eu ainda tenho minha vida para viver, tenho muita coisa para aproveitar, tenho namoro, tenho isso, tenho aquilo, tenho minhas baladas. E ela tinha um plano, ela falava: ó, se aos 40 anos nada der certo na minha vida, eu viro missionário e vou para a África. Era o plano dela. Você está vendo como a gente tem a tendência de colocar a coisa lá na frente? Porque a gente fala: cara, você está olhando para aquela mulher de Deus que só no amor, num carinho na mão, quebrou o coração de alguém que estava disposta a dizer que era filho de Lúcifer. Você tem ideia de quão poderoso é esse amor? Isso é poder de Deus, não tem como explicar. Amém? Não tem como explicar. É poder de Deus. Eu conheci a irmã Augusta desse tamaninho, magrinha. Era uma aparência frágil. Não foi alguém que chegou impondo, nem intimidando. Não, no amor.
De repente você se depara com tamanho poder, tamanha unção, e você não consegue se ver fluindo desse jeito. E você fala, não, lá para frente, Senhor. Aos 40 anos, se nada der certo, eu viro missionário e vou para a África. Bom, resumindo a história, aos 21 anos, a vida da Ali começou a dar bem errado. Ela já estava comigo nessa época, foi essa época que ela buscou Jesus, Jesus alcançou nós dois, e está aqui. Ela não chegou aos 40 ainda, mas já é missionária há 15. Você está vendo como Deus acelera o tempo? Está vendo como Deus acelera o tempo? Eu me lembro que uma das primeiras palavras proféticas que eu recebi na minha vida, eu tinha acabado de aceitar Jesus. Eu estava há meses andando com as irmãzinhas que evangelizaram lá em São Paulo. Há meses. E eu ainda não tinha nem coragem de ir na igreja. Eu ia no culto na casa das irmãs. Isso a gente morava em São Paulo. Era lá na periferia de São Paulo que a gente ia na casa das irmãzinhas. E elas falaram, vai ter um culto hoje na casa da irmã Sandra e vai estar o pastor Cícero lá. E o pastor Cícero, vocês vão ver, ele é uma benção. O pastor Cícero toca sanfona. Rapaz. Aí a outra comentava, é verdade, e ele chora. Ele não consegue terminar uma música. Ele chora em todas. E é esse o testemunho do pastor Cícero. Quantos já tiveram essas experiências? É uma delícia isso, cara. Fomos lá na casa da irmã Sandra, lá chega o pastor Cícero, aquele homem. A paz do Senhor, com o seu terno, com a sua sanfona. Meu, tão bonitinho, cara. Ele chega, ele pega aquela sanfona, ele começa a tocar a sanfona e começa a chorar. Eu falei, olha, igual a irmã falou. Ele não conseguia terminar uma música, ele começava a cantar, ele começava a chorar. Era apaixonado por Deus, ele não conseguia, não era ensaiado, não é planejado. Ele começava a adorar a Deus, a presença vinha e ele simplesmente não tinha mais letra. Era simplesmente ele chorando naquela sanfona. E eu me lembro que depois dele chorar umas 3 músicas, ele falou, vamos ler a palavra. E ele super, zeloso, pegou a Bíblia, abriu. Aí ele olhou para mim. Eu estava sentado. Meu irmão, tinha umas 5 irmãs naquela casa, eu e o pastor Cícero de homem. Todo mundo crente, muito crente. Pastor Cícero de terno, as irmãs de coque, todo mundo sai até o pé. E eu e a Ali no meio daquela reunião. 2 doidinhos. Acabaram de se converter. A Ali com o cabelo vermelho, bem louca, toda colorida. Eu com os alargadores na orelha, desse tamanho, todo rabiscado, parecendo um doido. A gente destoava no meio daqueles crentes. E aí o pastor foi abrir a Bíblia. E aquilo me intimidava, porque eu pensava, meu Deus do céu, cara, eu nunca vou conseguir ser que nem eles. Eu só vou ser crente quando eu for que nem eles. O pastor Cícero olhou para mim, ele falou, meu jovem, vem aqui ler a palavra para a gente. Eu falei, meu Deus do céu. Eu tremi nas pernas. Eu falei, meu Deus, eu vou ler a Bíblia no meio da reunião dos crentes. Só que Jesus estava fazendo já várias coisas na nossa vida. Eu estava apaixonado por Deus. E eu falei, ok. E eu parei do lado dele, peguei a Bíblia dele, ele me mostrou o texto que era para eu ler. E ele colocou a mão no meu ombro. E fez assim, você vai ser pastor. E eu me lembro que naquela hora me deu um arrepio, porque eu falei, cara, tá doido? Peraí, vai com calma. Tipo, você pastor? Sabe como é que quando eu comecei a aceitar a ideia de que eu seria um pregador da palavra, sabe como é que eu me via pregando a palavra? Eu tinha uma imagem de mim na minha cabeça. Eu era um velhinho, de cabelo branco penteado para trás, bem lambido assim para trás, com um óculos de grau do aro preto. Eu me via assim, com uma camisa de botão branca, de manga curta, enfiada para dentro da calça. Minhas tatuagens tudo sem cor já. Com uma calça de cinza, de pano, um sapato. Era assim que eu me via pregando o evangelho. Você vê como eu jogava lá para frente? Eu não fazia ideia do quão rápido Deus ia fazer uma obra na nossa vida. Ao mesmo tempo, tem gente que a gente acha que já não tem mais tempo. Minha mãe foi uma das experiências mais gloriosas que eu tive com Deus nesses últimos tempos. Minha mãe era uma pessoa arredia, difícil, resistente ao evangelho. Muitas vezes a gente já dá testemunho lá em Brasília, onde ela mora. E minha mãe, ela às vezes, ela estava nos dias meio azedo. Ela ficava sentada do lado do ar, só discordando de tudo que eu falava. Eu contava a minha história, ela falava, não tem nada a ver. Não é isso não. Tipo,
na cara dura. E aí ele tinha que ficar orando e falando. E minha mãe era a sogra das sogras. Sabe aquele filme A Sogra? Era minha mãe. Só que Deus mandou a Ali amar minha mãe. E a Ali ganhou minha mãe no amor, cara. Foi ganhando ela no amor. Eu sei que no começo do ano passado, minha mãe estava com uma depressão. Ela entrou numa depressão pesada. E a gente começou a ficar realmente preocupado. Minha mãe não estava tomando banho. Minha mãe estava desleixada. Minha mãe sempre foi super vaidosa. Ela estava desleixada. Ela estava sem energia para viver. Não queria mais viver. E minha mãe é médica. Ela sabe sintomas de depressão. E ela teve 2 irmãs que se suicidaram por causa de depressão. Então, minha mãe, ela sabia o que ela tinha. E ela chegou... E ela contava de um sintoma que ela tinha, que era um calorão, um suador que dava nela, que ela ficava toda molhada, toda empapada, parecia que tinha corrido uma maratona. Ela quebrantou. Teve um congresso numa igreja de um pastor amigo meu lá em Brasília, no qual eu fui ministrar, e a gente levou minha mãe. E eu me lembro que depois do louvor, o pastor estava ministrando dízimos e ofertas, e antes de ele ministrar os dízimos e ofertas, ele falou, coloque a mão no ombro do irmão que está do seu lado e ore sobre a vida dele. Eu coloquei a mão no ombro da minha mãe. Minha mãe estava completamente molhada. Foi a primeira vez que eu testifiquei daquele sintoma que ela falava que ela tinha. Naquela hora ela estava tendo aquele calorão, aquele suador, ela estava completamente molhada. E eu orei por ela e eu subi para ministrar. Eu nem lembro o que eu ministrei. Eu sei que na hora que eu fiz o apelo, minha mãe foi uma das pessoas, as primeiras a vir na frente. Ela já tinha vindo várias vezes na frente, em outras ministrações. Aliás, acho que era para me dar uma força, ela ia sempre. Mas dessa vez ela foi diferente. Mãe, né? Tipo, meu filho está orando há tanto tempo aí, eu vou, pronto. Aí nesse dia minha mãe foi, e no final da reunião ela estava, meu filho, você não sabe o que aconteceu. Eu falei, o quê? Sabe naquela hora da oração que o pastor falou? Eu falei, fala, mãe. Ela disse, eu pedi, Jesus, olha para mim. Tira essa doença de mim. Tira essa doença, olha para a tua filha. Ele falou, olha para a tua filha. Ou seja, ela se colocou como uma filha de Deus naquela hora. Ele falou, olha para a tua filha, tira essa doença de mim. Ela falou, meu filho, em menos de 2 minutos eu estava completamente seca. Ela experimentou um milagre no corpo dela. Ela orando sozinha por ela. Nunca mais foi a mesma. Minha mãe hoje passa tempo lá em casa, ela vai temporadas lá para casa, ela fica com a Ali no telefone, ela só quer falar de Jesus. Ela fez um desfile para arrecadar dinheiro para uma clínica de reabilitação de uma igreja do amigo do pastor dela. E eu até filmei porque eu vi minha mãe no meio daquele povo society de Brasília falando Jesus, porque Jesus, no microfone. 72 anos de idade. Nasceu de novo. A gente acha às vezes que não tem mais tempo. E vem Jesus e pau! Queridos, eu estou falando disso para vocês porque o que o Senhor me chamou a atenção, principalmente nesse texto, foi a respeito do alinhamento do tempo. Eu nunca tinha visto isso, não sei se vocês já viram, para mim foi a primeira vez que eu vi, amém? Mas o texto tem uma velocidade que eu acho muito interessante a gente observar. Olha o primeiro verso, já chega dizendo, entrando Jesus, não precisa, só ouça, entrando Jesus em Jericó, atravessava a cidade. Você está percebendo a velocidade com que aconteceu? Ele entrou e ele já está atravessando. E sabe o que vai acontecer na sequência? Ele vai sair, porque aquelas cidades naquela época não eram grandes metrópoles. Eram tipo aquelas cidades de primeira. Sabe que se você passa a segunda, você já saiu da cidade. Entendeu? Não é cidade de primeira? Os carros hoje são tudo automático, ninguém passa mais marcha, ninguém mais sabe que é a primeira, a segunda. Uma cidade de primeira é assim, você entra de primeira, se você passar a segunda, você já saiu da cidade. Entrando Jesus na cidade, atravessava a cidade. Jesus está no seu ritmo, amém? Ele está indo. E eu creio que o Senhor me chamou a atenção para o fato de que Ele está fazendo algo nesse tempo. E de que a velocidade com a qual as coisas vão acontecer na nossa vida está totalmente relacionada ao nosso discernimento do tempo da visitação do Senhor e de quão forte a gente se apega a essas experiências. Porque eu conheço gente que já experimentou milagre e não deu em nada.
Agora tem outros que basta Jesus falar, eu te amo, e o cara agarra naquilo e nunca mais ele é o mesmo. Amém? É o discernimento do tempo da visitação do Senhor. E queridos, no meio de tanta bagunça que você pode estar vendo por aí, não tem como negar, Jesus está fazendo algo no meio dessa geração. Não sei como é aqui na América, porque eu não moro aqui, mas no Brasil nunca se ouviu falar tão mal de crente de evangélico na história. E nunca as igrejas estiveram tão entupidas. A conta não bate. Os jovens nunca tiveram tanto acesso à informação. E se eles buscarem alguma informação a respeito de crente, não falta nem crente fazendo piada de crente. Um monte de crente revoltadinho com a igreja faz sites e cria personagens que fazem piadas com o evangelho, fazem piadas com oração em línguas, piadas com o poder de Deus, enfim, a coisa está bizarra. Amém? Você vai lá no Brasil e as igrejas são 90% de jovens. Os jovens estão no louvor, os jovens estão no teatro, os jovens estão no evangelismo, os jovens estão fazendo tudo. De gente que não é tapada, não é de gente que foi forçada na igreja. Eles estão experimentando o poder de Deus e eles simplesmente não conseguem deixar de ir. A conta não bate. Você vê que quanto mais essa pressão aumenta, parece que quanto mais bagunça tem, você consegue perceber que apesar da multidão, Jesus está passando. Apesar da multidão, Jesus está passando. Jesus é santo, a multidão nem tanto. Amém? Jesus entrava na cidade, atravessava a cidade. E um homem chamado Zaqueu, rico, chefe dos publicanos, queria ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão. Queridos, uma coisa, não vai servir como desculpa você não grudar com Jesus por causa da multidão que te impedia de enxergá-lo. Isso nunca vai servir como desculpa. Amém? Porque ele continua lindo, ele continua santo, ele continua justo. E a igreja de Jesus? A igreja de Jesus é linda. Mas e aquelas bagunças? Talvez não seja a igreja de Jesus. Eu sei de uma coisa, a igreja de Jesus, ela é sem mácula, ela é santa. A igreja de Jesus está no meio da igreja. Ela existe. Ela é real. E se você não estiver encontrando com ela, seja. Amém? Gente, você concorda comigo que talvez por causa da multidão, esteja muita gente hoje que sabe que Jesus está passando, mas não está tendo muita facilidade de enxergá-lo? Muitas vezes, eu tenho que fazer um esforço danado para ver Jesus. Muitas vezes eu tenho. Agora, eu aprendi uma coisa, sabe? Para ver erro, para ver engano, para ver coisa errada, você não precisa fazer esforço nenhum. Porque nós somos cheios de erros, cheios de engano. Você concorda comigo? Às vezes, quando a gente está falando do defeito do outro lá, é exatamente o defeito que a gente conhece, porque é o que a gente tem. E a gente, às vezes, está jogando pedra no outro, porque o nível do defeito está maior nele, mas a gente nem sabe que a gente tem o mesmo defeito. Né? É aquele negócio, coa o mosquito, engoliu o camelo. Amém? A multidão, ela realmente fica difícil enxergar Jesus, mas esse barulho dessa multidão denuncia. Ele está passando e ele está fazendo alguma coisa. E deixa eu te falar, ele já entrou e ele já está atravessando. E eu acho interessante quando Jesus atravessa, porque ele marca o antes e o depois. E pelo ritmo das coisas, ele vai atravessar e ele vai passar para outro lugar. Amém? Tem um tempo. Agora percebe a velocidade com que coisas estão começando a acontecer. Zaqueu era baixinho, era rico, ele tinha uma posição, ele tinha um nome, ele tinha uma posição diante dos outros. De repente, Zaqueu sai correndo. Ele diz, então, olha no verso 4. Então, correndo adiante, ele subiu numa árvore, que era por onde Jesus ia passar. Você percebe que ele acelerou, Jesus continuou no seu passo, mas ele acelerou. E ele subiu nessa árvore a fim de ver Jesus. Às vezes a gente vai ter alguns obstáculos para enxergar Jesus no meio disso tudo. Primeiro, são os outros. Esse é o primeiro obstáculo, porque você vai querer ver Jesus através dos outros. E deixa eu te falar, talvez você até ouça o barulho da chinela dele, talvez você até ouça o que ele está falando, mas sempre está passando por aquele filtro que são os outros. E você vai ter que ver um monte de coisa até enxergar Jesus. Os outros serão algum tipo de obstáculo. Amém? Eu louvo a Deus porque na nossa história a gente conheceu Jesus dentro de casa, através de um grupo de irmãs. E assim, a primeira coisa que eu conheci não foi a igreja, foi Jesus.
Então depois eu fui para a igreja. Então as coisas que eu vi dentro de igreja não foram capazes de ofuscar quem eu tinha visto primeiro. Amém? Ele atraiu meus olhos antes de eu poder ver qualquer coisa que me causasse alguma forma de escândalo. O outro grande obstáculo é você mesmo. Porque olha só Zaqueu, cara, um homem rico, um homem de posição, está subindo na árvore, feito um menino. Você concorda comigo que talvez não fosse muito comum para ele ter esse hábito de subir em árvores? Amém? Talvez. E só Jesus para fazer isso com a gente. A gente faz por causa dele coisas que a gente nunca fez por ninguém. É lindo. Eu gosto de olhar para os primeiros dias da nossa fé, porque nos primeiros dias o nosso desespero por ele é tão grande que a gente faz as maiores renúncias da nossa vida, justamente quando a gente ainda não entende nada. É ou não é? Se a irmã, eu lembro que aquelas irmãs, elas muitas vezes, elas tinham as tradições delas, né? Elas viam aqueles CDs lá em casa. Esse CD é do diabo. Não tem problema, a gente quebra na hora mesmo. Essa roupa tem capeta, rasga a roupa. Essa estátua é um demônio. Martelo na estátua. Quantos já fizeram isso? Quantos concordam hoje que talvez fosse um pouco de exagero? Você falava, cara, nem precisava de tudo isso. Mas foi para Jesus que você fez? Valeu a pena, cara. Se foi para ele que você fez, talvez não tivesse demônio nenhum naquele CD, tá? Mas se você creu que eliminar isso da tua vida e agradar o Senhor, o teu desejo de agradar o Senhor era maior do que qualquer coisa, então isso valeu diante do Senhor. Claro que valeu. Qualquer voto que você faça para agradar o coração do Senhor, para ter mais dele em você, vale diante de Deus. Qual é o jejum que funciona? É aquele que eu não como nada por 40 dias? É aquele que eu não como uma refeição? É aquele que eu tiro só Coca-Cola? É aquele que eu não como chocolate? Meu amigo, você percebe que Jesus nunca te disse como jejuar, Ele te disse como não jejuar? Quando Ele fala, quando vocês forem jejuar, não façam como os fariseus, que desfiguram o rosto e ficam com aquela aparência batida para dizer para todo mundo que está jejuando. Lava o teu rosto, porque o teu Pai que vem em secreto te recompensa. Todo voto que você fizer diante de Deus está valendo. Amém? E Zaqueu deixou Zaqueu debaixo da árvore. Ele subiu feito um menino pobre em cima da árvore. Virou menino, virou pobre, está agora em cima da árvore, feito um doidinho ali, esperando. Jesus vai passar por aqui. Ele acelerou. Amém? Olha como Jesus é lindo. Jesus passando no seu ritmo. Jesus não alterou o passo. Amém? Zaqueu que acelerou. Vocês estão comigo? Ele acelerou ou não acelerou? Correndo adiante, subiu na árvore onde ele havia de passar. E Jesus passou. E quando Jesus passa, Jesus olha para cima. Olha o que Jesus diz para ele. Quando chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Jesus discerniu, cara, esse cara está acelerado por minha causa, então meu irmão, acelera, desce depressa, tem um tempo, eu tenho tempo para entrar e para sair. Você está disposto a agarrar nessa experiência? É por causa da minha presença que você está em cima? É por causa da presença ou não? Amém? Zaqueu subiu porque ele queria ver quem era Jesus. Ele não ouviu nada da boca de Jesus. Ele não experimentou milagre algum. Ele queria ver quem era Jesus. A presença de Jesus naquela cidade moveu a vida daquele homem. Queridos, quando Jesus manifesta sua presença num lugar, o nosso tempo começa a querer se ajustar com o dele. E aí a nossa rotina, o nosso ritmo, ele muda. Ele muda na hora. Então Zaqueu, olha o que disse. Olha o verso 6. Ele desceu a toda a pressa e recebeu em casa com alegria. Você está percebendo que o texto fala de uma velocidade o tempo todo? É tudo doido. Se a gente fosse fazer um teatro de Zaqueu, meu irmão, ia ter que ter um menino muito veloz. Porque era Jesus andando e o caba correndo, subindo, descendo, subindo. Vai, leva para casa, vamos, recebe com alegria. Muito acelerado. Nem fala de nada que Jesus falou. Não fala só fala que já Zaqueu levantou. Levantou de onde? Devia estar na mesa já. Acelerado. Eu estou até falando rápido. Meu Deus, deixa eu acalmar. Antes de qualquer coisa, Zaqueu já levanta e fala, Senhor, eis que hoje eu dou metade dos meus bens aos pobres. E se eu defraudei alguém, eu vou restituir ele 4 vezes mais. Eu sempre me perguntei, o que é que Jesus falou para esse cara falar isso?
Mas se não está escrito o que Jesus falou, ou talvez o texto esteja querendo nos dizer que a presença de Jesus vai mudando quem a gente é por dentro, sem a gente precisar de muita coisa. Diante dele você não é mais o mesmo, cara. Diante dele o tempo se ajusta. Zaqueu está querendo remir o tempo. Ele está falando, olha, eu vou dar metade dos meus bens para o pobre e se eu defraudei alguém, eu restituo 4 vezes mais. E você vê simplesmente Jesus dizendo, uau. Ele diz, hoje veio salvação nessa casa. Hoje. Você está vendo como agora a coisa está tão rápida que Jesus está dizendo, hoje veio salvação nessa casa. O lindo é que Zaqueu ainda não tinha dado metade dos bens para os pobres, nem tinha restituído quem ele defraudou. E por ser um publicano, chefe dos publicanos, ele devia ter defraudado bastante gente. Ele não tinha feito nada. Ele só decidiu no seu coração. A partir do momento que o seu coração se decide a alinhar com a vontade de Deus, a salvação chegou. E agora é uma questão de simplesmente, naturalmente, você colocar a vida em ordem. Queridos, o que eu quero dizer para vocês aqui nessa noite é que existe um tempo que se chama hoje, amém? Jesus está falando, hoje veio salvação nessa casa. A gente não vê multiplicação de pães e peixes nessa cidade, a gente não vê nada acontecendo ali, a gente só vê um homem correndo para cima e para baixo atrás de Jesus. E esse homem, diante da presença de Deus, sua vida foi se ajustando de tal forma ao reino de Deus que Jesus testifica, veio salvação nessa casa. É a respeito do nosso coração. Talvez colocar tudo em ordem na nossa vida leve algum tempo, sabe? Agora, o nosso coração decidir por estar fazendo a vontade de Deus, isso pode acontecer como um relâmpago. E a partir do momento que o coração se alinha, o reino de Deus vem. Eu queria pedir para você se colocar de pé, fechar os teus olhos. Antes de fechar os teus olhos, olha aqui para mim um instantinho. Quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu fiz isso com medo das irmãs que estavam me evangelizando, eu confesso. Eu achei elas muito loucas e eu estava com medo delas. Então, quando elas perguntaram se eu queria aceitar Jesus, eu falei que queria. Só que aí ele começou a fazer. Eu tinha uma doença que eu não sabia o que era. Eu só sabia que meu corpo estava perdendo muito peso. Eu tinha vários caroços espalhados por debaixo do braço, na virilha. Eu tinha uma dor de estômago que não passava. E aquelas irmãzinhas, depois de uma semana, voltaram na nossa casa. E uma delas foi orar por mim. E ela simplesmente deu um recado. Ela disse, o Senhor Jesus, nessa tarde, está te curando de um câncer no estômago, para você saber que Ele é Deus, que Ele te ama e que Ele tem uma obra para fazer na tua vida. E eu simplesmente ouvi aquela palavra. E naquela tarde a dor de estômago que eu tinha desapareceu. Em 3 dias todos os caroços que eu tinha no corpo desapareceram. Eu passei a engordar. Eu cheguei a ganhar 19 quilos em 3 meses. Foi algo que eu não tenho argumento. Aconteceu. Você vê a velocidade com que ele foi fazendo? Menos de um mês depois, eu comprei um par de aliança, porque a Ali morava comigo. A gente era um casal de amaziado, a gente vivia junto, sem ser casado. E aquelas irmãs, elas, com muito carinho, elas falaram, olha, é bom casar. E aí eu comprei um par de aliança no aniversário da Ali, dia de 1º de fevereiro. Peguei a mão dela debaixo da mesa, enfiei a aliança na mão dela e fiz o meu noivado. Foi rápido. Não faça isso em casa, mas foi assim que foi com a gente. A gente ficou super feliz. Falava, vamos para Camboriú dar notícia para os pais dela. Eles moravam lá. Botei as pranchas no carro, botamos uma roupa, fizemos uma mala de última hora, peguei a maconha que eu tinha e fomos para Camboriú, porque eu era um viciado. Chegou lá em Camboriú, contamos, mostramos a aliança.
Eu fiquei uma bela noite no hotel porque eu queria fumar e a Ali queria ir para casa da mãe dela. E ela foi. Eu comecei a fumar aquele baseado e eu percebi que era o último que eu tinha. E foi doido porque eu estava tentando ler a Bíblia e fumar ao mesmo tempo. E eu comecei a ficar doidão e ficar preocupado mais com o baseado do que com a Bíblia. E comecei a preocupar, poxa, eu só tenho esse, como é que eu vou fazer para fumar amanhã? Eu fiquei tão preocupado com o baseado que eu fiquei preocupado porque era o último. E aí o Espírito Santo se meteu naquela doideira minha. E aquilo que eu estava dizendo para mim mesmo, é o último, eu comecei a declarar profeticamente, é o último, é o último, é o último. E foi, dia 4 de fevereiro de 2001. No meio de um baseado eu parei de fumar maconha. Nunca mais botei maconha na boca. Foi rápido. Uma semana depois, numa reunião daquela das irmãs, que era na periferia, uma delas me colocou para dar testemunho. Eu falando para ela, não faz isso. Estava entupido de crente, era uma casa que estava entupida, tinha gente pelas escadas, pela janela. Ela falou, irmão, aqui tem um testemunho para dar. Eu só conseguia chorar e dizer, tem uma semana que eu não uso mais drogas, Jesus me curou. E era isso. Foi rápido. A partir do momento que o teu coração decide viver essa loucura do Evangelho, a partir do momento que você fala, Senhor, tem alguma coisa na tua presença que eu não consigo resistir. Tem alguma coisa que fala a meu respeito. Em Jesus tem algo que fala a teu respeito. Ele talvez esteja passando nessa cidade por tua causa, cara. Talvez ele esteja aqui, nesse lugar, falando isso tudo porque você está aqui. Porque tem algo seu dentro dele. Tem o teu nome. Ele tem uma história que ele escreveu para você antes de você existir. E ele está procurando esse encontro, uma forma de te ter, uma forma de chamar a tua atenção, uma forma de dizer para você o quanto ele se importa. Ele pode parar o caminho dele, ele pode parar tudo que ele está fazendo só para dizer, hoje eu vou ficar na tua casa. Ele não tem pressa se você acelerou. Você é alguém que está disposto a remir o seu tempo perdido com ele. Ele para tudo por tua causa. Porque o que ele faz em você é eterno, é para a eternidade. É um momento, é uma decisão que muda toda a tua história e de quem está com você. Porque a salvação veio para a casa de Zaqueu. Ele vai mudar não só a tua história, mas da tua família. Fecha teus olhos agora. Pai, eis aqui a tua palavra, eis aqui o teu povo. E eu creio na tua presença nesse lugar. Eu creio no teu amor que é capaz de mover montanhas só para encontrar. Porque Jesus declarou, hoje veio salvação nessa casa, porque esse também é um filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio salvar e buscar o que estava perdido. Deixa eu te explicar o que é algo perdido. É algo que simplesmente está fora do seu lugar e não se encontra. A Bíblia deixa bem claro que nós fomos eleitos nele antes da fundação do mundo. Deus, ele é a tua origem. Enquanto você não está nele, está perdido. E ele quer te achar. Fecha teus olhos. Porque eu quero orar por aqueles que querem ser achados nessa noite. Zaqueu foi atrás de Jesus e quando Jesus olha para cima, ele chama Zaqueu pelo nome. Tipo, você está correndo atrás de mim, eu vim aqui por causa de você. É o nosso encontro. Hoje eu vou ficar na tua casa. Espírito Santo de Deus, toca no coração daquele que o Senhor trouxe aqui. Daquela que o Senhor trouxe aqui, Pai, em nome de Jesus. Eu oro para que esse encontro seja real e seja um divisor de águas. Eu oro para que a tua alegria do céu venha encher a vida dessa pessoa
e que através dela a tua alegria transborde e alcance a muitos. Eu olho para que a tua presença nos dê prazer pela justiça, por aquilo que é correto, por aquilo que é bom. Que simplesmente a tua presença nos convença do que está errado. Que não é preciso dedo algum apontando na nossa face dizendo que a gente está errado. A tua presença faz com que nós mesmos digamos o que está errado em nós. E aí essa obra é voluntária. Tem alegria e não traz peso. Senhor Jesus, eu oro para que o Senhor faça essa obra completa na vida desses que o Senhor amou tanto. Com teus olhos fechados, querido, se tem alguém aqui nessa noite que gostaria de dizer: Jesus, eu te quero. Eu sou essa pessoa que quer ser encontrada hoje. Eu quero encontrar o meu lugar em Ti. E tem um lugar para Ti dentro de mim. Sai do teu lugar e vem aqui na frente que eu quero orar por você. Faça isso rapidinho. Se você quer entregar sua vida para Jesus, sai do teu lugar e vem aqui na frente, eu quero orar por você. Te garanto, você não vai se arrepender. Glória a Deus, querida, vem. Tem mais alguém? Glória a Deus, meu irmão, vem. Vai trazendo os teus, Senhor. Vai trazendo aqueles que o Senhor escolheu. Vai trazendo aqueles que o Senhor escolheu. É tempo de remir o tempo. É tempo de tomar uma atitude. Não dá para simplesmente saber que o Senhor passou por aqui e eu fiquei assistindo. Um barulho, botando a culpa na multidão que não me deixava enxergar, botando a culpa, mas veja bem, eu não posso subir naquela árvore, eu não posso fazer isso, porque o que vão pensar de... Não é tempo de nada disso, é tempo de se render. É tempo de ver quem Ele é. Zaqueu só queria ver quem Ele era. E agora Jesus estava dentro da casa dele se fazendo conhecido. É uma coisa bem diferente. Tem mais alguém, querido? Se as pessoas aqui te encorajam, tem lugar para você. Sabe, não interessa quanto tempo você tem de igreja ou quanto tempo você já professa a fé. O interessa é você ser sincero com você mesmo e dizer: será que você está alinhado com o tempo de Deus? Porque Ele tem algo para fazer nesse tempo que se chama hoje. A gente já vai estar orando. Tem mais alguém? Eu te encorajo. Vem aqui na frente. Se você convidou alguém, convide essa pessoa. Diga: eu vou lá com você. Amém. Estenda as mãos para cá então. Vamos estar orando por eles. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu quero abençoar a vida dessa irmã, desse irmão. Nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua obra e por perceber que o Senhor continua o mesmo, fazendo uma obra linda no meio do teu povo. Senhor, nós te agradecemos porque apesar das nossas falhas, apesar das nossas limitações, do nosso ranço religioso, apesar, Senhor, daquilo que muitas vezes soa hipócrita ou falso, eles conseguiram te ver, Senhor, através de nós. E que essa experiência seja real e que eles experimentem dessa presença na vida deles. Que hoje mesmo, ainda hoje, o Senhor se faça presente na casa deles. E liberando o teor profético que há na tua palavra, nós queremos declarar que a tua presença vai fazer todas as coisas dentro desses corações. Que o desejo de estar alinhado contigo será muito maior do que o medo de perder. Pai, eu oro para que o teu amor os invada, que o teu amor os preencha, que o teu Espírito Santo encontre lugar dentro deles. E que a salvação venha sobre a vida deles, Senhor. Nós cremos nisso, na salvação vindo sobre essas vidas. Nós cremos nisso, que algo que começa neles hoje vai se alastrar por todos da sua família. Que vai ser impossível de esconder o que o Senhor está fazendo dentro da vida deles. Eu oro, Senhor, para que eles sejam mensageiros de boas novas. Que a vida deles seja uma boa notícia.
Eu oro para que a tua presença na vida deles seja uma boa notícia. Eu oro para que todos vejam os frutos e deem glórias ao teu nome. E que em nome de Jesus Cristo, Senhor, eles venham, ainda nesse tempo, ver os frutos da tua presença dentro deles. Cobre-os com teu sangue, Senhor. Lava-os da cabeça aos pés. Deixa suas vestes brancas como neve. Escreve o nome deles no teu livro, Senhor. Estes são aqueles que nessa noite, diante dos homens, te confessam. E o Senhor mesmo disse que a estes o Senhor confessaria diante dos anjos e do Pai. Muito obrigado, Senhor, por nos permitir ser testemunhas do que o Senhor está fazendo na vida deles. Ativa a sede dentro desses corações. Desejo te conhecer cada vez mais. E que essa caminhada que começa hoje tenha novidade de vida todos os dias. A ti seja toda a honra, toda a glória, todo o poder e todo o louvor para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe, meu irmão. Glória a Deus. Deus abençoe, igreja. Amanhã de manhã a gente está juntos de novo.